Olá, sou Alexander Lusinski e hoje vou estar falando do vídeo de número 27, onde o tema que eu coloco é escolher. Esse vídeo é o 27 de uma série de 30 vídeos do desafio que eu topei de 30 vídeos durante 30 dias consecutivos, conforme eu explico no vídeo 1. Hoje eu estou colocando essa questão porque quando a gente olha, e eu tenho dado foco no movimento de empreendedorismo digital e a transformação do movimento empreendedor em empresariado de sucesso, eu tenho colocado várias questões relacionadas a esse mundo moderno. O mundo moderno ele é muito cheio de coisas para fazer. Ele é um mundo que a gente vive correndo, que a gente tem um monte de coisa para fazer o tempo todo, que a gente desejaria fazer muito mais coisas e que a gente sempre se depara com a questão que parece que o dia é muito curto. Por quê? Porque, no fundo, nós nos propomos a fazer muitas coisas. Agora, esse propor a fazer muitas coisas, muitas vezes ele é inconsciente. Ou seja, nós escolhemos fazer certas tarefas sem ter consciência que escolhemos essas tarefas. Por isso que eu fiz esse trocadilho. Escolha, escolher. Qual é a escolha que você vai fazer? A escolha que eu quero que você faça é escolher com consciência, com lucidez, com propósito, com foco. Quando a gente não para fazer o processo de escolha, sempre a gente tem alternativas. A gente constrói alternativas para tomar decisões. E, portanto, a gente vai escolher uma das alternativas possíveis em detrimento de outras. A questão é, a vida é muito curta, tem várias formas de fazer. Esses dias eu vi uma citação do título de um livro de 4.000 semanas. Ele coloca a vida em semanas e fala assim, olha, se a gente chegar até os 80 anos, eu vou ter 4.000 semanas. Só que as semanas vão passando rápido. Né? Eu já estou com 66, vou fazer 67 nos próximos dias. Então, já não tem tanta semana sobrando, não. E aí você fica consciente, na medida que a gente envelhece, a gente tem muito mais consciência do recurso escasso e limitado e que não tem como ampliar, que é o tempo. O tempo é um limitante muito maior que o dinheiro. O dinheiro a gente ganha, a gente perde, a gente conquista, a gente empresta, a gente negocia. O tempo não se negocia. Ele vai consumindo. Se eu souber usar o tempo da minha vida, eu vou ter um tempo finito e proveitoso. Se eu desperdiçar esse tempo ou me conduzir mal na vida de tal forma que eu perca um pedaço desse tempo, a morte prematura encurta a vida de muitas pessoas. Quando eu falo em empreendedorismo, quando eu falo em empreendedorismo digital, quando eu falo no mundo moderno, a gente tem que olhar que hoje é muito diferente a dinâmica dos negócios do que como era antigamente. Hoje a gente, através da tecnologia, dos meios digitais, a gente tem uma overdose de informações. Tem informação de tudo quanto é tipo, de qualquer assunto tem várias fontes, e o fato de ter informações em abundância deveria ser visto como uma vantagem. Só que as informações são contraditórias, nem todas são reais, tem um monte de fake news, de informações distorcidas, de manipulação, e o excesso de informação, ele não ajuda, porque ele acaba fazendo com que a gente tenha tantas informações e a gente não conhece qual é a melhor, qual é que tem profundidade, e que faz com que a gente perca um tempo monstruoso filtrando e refinando as informações que a gente obtém pelos meios digitais. Essa questão ela é muito ampla, e eu falo muito isso quando eu falo do espaço de tomada de decisão que cada um de nós cria para que a gente tome as nossas decisões no dia a dia.
Quando a gente fala do excesso de informação que tem, a gente tem que separar o joio do trigo, ou seja, as informações boas, que têm sentido, que vale a pena serem consumidas, das informações que são contraditórias, fake news, manipuladas e assim por diante. Então, uma das questões importantes é escolher, e escolher direito. Só que a gente é consciente disso. A gente sabe que precisamos escolher de forma consciente, ou a gente está na dinâmica da vida correndo o tempo todo. Pois é. Se a gente não prestar atenção, a gente começa o dia com o propósito de fazer algumas coisas extremamente importantes e chega no fim do dia e a gente vê que a gente correu atrás de várias coisas urgentes e, às vezes, não fizemos nenhuma das importantes. Planejamento, disciplina, saber o que querer, faz parte dessa frase, escolha, escolher. Porque o que eu observo é que a gente entra numa dinâmica muito grande de ficar fazendo o que os outros fazem, fazendo do jeito que os outros fazem, fazendo o que a maioria espera que a gente faça, e, na verdade, a gente não escolheu. A gente simplesmente correu atrás de escolhas dos outros. Procure perceber que você precisa fazer um processo seletivo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu achar que eu tenho um monte de fontes de informação pela mídia digital, se muitas delas não têm profundidade, não têm qualidade, são contraditórias e até enganosas. A forma mais simples da gente poder melhorar o nosso processo de escolha é selecionar as fontes de informação. E aí, descartar fontes de informação não confiáveis, descartar fontes de informação que não ajudam. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem um grupo de amigos e a gente sabe que um ou outro desses amigos mente, o que a gente faz? Depois de um tempo, não acredita em mais nada que ele fala, porque ele mente. Ah, mas ele mente o tempo todo? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas descobrir se aquilo é verdade ou mentira dá um trabalho tão grande, às vezes até quase impossível. Então é mais fácil descartar o mentiroso. A informação que o mentiroso mente. Né? Se eu soubesse que ele mente sempre, eu poderia negar todas as informações. Toda a informação que ele me der é mentira, mas não mente sempre. Algumas são verdade. Então, essa dinâmica perversa, ela me atrapalha muito. E na nossa vida, a gente aprendeu que é melhor descartar essa fonte de informação. Então, você vai atrás daquela pessoa que não mente. Tem gente, tem livro que fala que todos nós mentimos. Dependendo do grau, eu acho que todos nós nos enganamos consigo mesmo, inclusive. Ou seja, mentimos para nós mesmos em relação à percepção que a gente tem de algumas coisas, principalmente a nosso respeito. Mas se a gente não faz o processo de ir depurando essas informações, a gente vai estar sempre perdido, dando voltas e não chegando a nenhum lugar. E no fim do dia, constatando que a gente não produziu quase nada. Aí vem a turma do procrastinar. Ah, mas procrastinar, você está procrastinando. Depende. Procrastinar pode ser uma coisa que você não perceba, mas procrastinar pode ser uma coisa que, por mais que você lute por não procrastinar, você não tem critério nem método para não procrastinar, para ter foco, para ter disciplina, para ter objetivo. Quando você não tem um objetivo claro, qualquer objetivo serve. Quando você tem uma direção a seguir, qualquer direção serve. Quando você não tem foco,
você dispersa. Quando você dispersa, você tem baixa capacidade de realizar, porque a sua energia ficou dispersa em várias frentes e não aconteceu nada. Tudo isso passa por escolher, tudo isso passa por decidir, tudo isso passa por melhorar a qualidade das informações que você obtém para construir as suas escolhas e fazer o processo de escolher conscientemente. Não se engane, o tempo moderno é um tempo cheio de tarefas, cheio de coisas, muitas que você não precisaria fazer. Nos tempos modernos, a gente tem incertezas mil, desinformação, e por isso a gente tem muita ansiedade, tem depressão, tem frustração, tem assim por diante, coisas que nos tiram a nossa energia do foco, porque a gente não tem clareza desse foco. O que eu quero mandar de mensagem importante para você hoje? Comece pela decisão mais simples. Escolha, escolher. Quando você vai pensar em escolher, você vai buscar ser consciente das várias alternativas que você tem para escolher. E aí estabeleça um critério para saber qual é mais importante. Estabeleça um critério para identificar quais são urgentes. As mais importantes têm a ver com a sua meta a longo prazo, com o seu propósito, com o seu destino, onde você quer chegar. As mais urgentes estão relacionadas com o fator tempo. E por um motivo ou outro, não foram resolvidas antes e, portanto, se tornaram urgentes. Algumas urgências, elas são de caráter externo. Ah, está pegando fogo o prédio onde eu estou. Ok, isso é urgentíssimo, não dá para adiar, cai fora. Outras, elas são que nem declaração de imposto de renda. A gente deixa para o último dia, apesar de poder fazer muito antes. São escolhas. A maioria escolhe deixar o imposto de renda para os últimos dias. Pois é. Vai na onda e não escolhe. E assim a gente pode ter muitos exemplos. No mundo digital, a gente tem uma abundância excessiva de informação, de sites, de comentários. Coisa mais comum é você entrar na internet, começar a pesquisar um assunto e as mídias digitais proporem para você assuntos relacionados, coisas relacionadas a outros interesses que você buscou em outro instante, e fica te perturbando o tempo todo com propagandas indesejáveis, com sugestões que você não pediu, com desviando tua atenção para outras coisas, com um monte de coisa que não ajuda você focar. Na verdade, ele te propõe o tempo todo a escolher, 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 com um clique, algo diferente do que você estava buscando. Esse processo ele tem que ser muito, muito consciente, porque o mundo moderno, a cada dia, vai gerar mais informação, vai ter mais alternativas, vai ser mais difícil a gente saber separar aquilo que interessa daquilo que não interessa. Então, vai ficando cada vez mais difícil, com mais gente, cada vez mais perdida dentro das escolhas que ela não fez e foi fazendo no automatismo das coisas. Quando a gente fala em empreender digital, a gente fala de que a gente quer fazer com que o nosso produto, a nossa oferta, o nosso produto digital chegue na mão de todo mundo. Então, a gente quer interferir no processo de persuasão, de buscar fazer com que o outro escolha a gente. Só que aí ele começa, o outro, o nosso prospect, o nosso futuro cliente, ele tem uma avalanche de informação. Qual é que ele vai buscar? Como ele vai fazer para buscar a sua e não a do outro? Como você pode ajudá-lo a escolher a melhor opção, sendo a melhor opção a sua? Pois é, o mundo digital ele tem os dois lados.
um lado onde eu produzo e faço a dinâmica de divulgar uma informação, um curso, uma mentoria, qualquer coisa, um e-book e assim por diante, um produto, e do outro lado, a pessoa que é bombardeada por um monte de coisas para escolher. A escolha, ela não é um processo puramente racional. Muito pelo contrário. Todos os nossos sentidos estão envolvidos na escolha. O nosso mindset, conjunto de crenças, valores e hábitos, eles têm a ver muito com as nossas escolhas. Toda a nossa história influencia a nossa escolha. Já fizeram muitos testes, muitas experiências, mostrando o seguinte: se você, instantes antes de ser exposto a uma informação, foi estimulado de alguma forma com algo correlacionado com aquilo, seja positivamente, seja negativamente, a sua escolha vai ser influenciada. Vários estudos mostraram que quando você expõe pessoas que são convocadas para serem júris, né, para julgarem, dependendo do que elas passaram nas 24 horas anteriores, e se isso estiver relacionado com o assunto sobre o qual ela vai julgar, ela vai ter uma influência do que aconteceu anteriormente. Isso é verdade o tempo todo, porque a gente é bombardeado por todos os lados de informação que procuram nos influenciar. Nos influenciar em relação ao gosto, nos influenciar em relação a sabores, nos influenciar em relação à imagem, nos influenciar em relação a todos os nossos sentidos, de uma forma ou de outra. O mundo nos bombardeia o tempo todo com um monte de informações. Nós levamos algumas para o cérebro de forma consciente. Outras vão sendo inconscientes. É o que muita gente até fala do marketing subliminar, da propaganda subliminar, que procura influenciar a pessoa sem ela perceber que está sendo influenciada, e assim por diante. O ser humano tem se especializado em influenciar o outro ser humano, sempre, porque as decisões do outro nos afetam, seja nos negócios, seja no convívio, seja na geografia onde nós estamos, seja nas relações que nós temos e assim por diante. Então, reflita. Escolher e escolher não é mais uma opção. Ela é um modo de sobreviver com a avalanche de informação que vem vindo. Aqui cabe uma frase que, se a gente for esperto, inteligente, a gente vai ver que menos é mais. É uma frase comum. Ou seja, ter menos informação pode ser mais útil do que ter um monte de informação. Mas quando eu digo menos informação, eu não estou dizendo menos qualidade da informação. Ao contrário, busque as informações de maior qualidade e diminua o número de informações sobre as quais você faz a escolha. Você vai ter resultados melhores, você vai ter mais tranquilidade, você vai buscar mais equilíbrio. Quando você vai para o processo de escolher, use tudo que você tem. Eu falo muito de parar, meditar, eu falo muito em usar a intuição, porque essas dinâmicas, elas ajudam muito a gente ter equilíbrio e poder fazer uma escolha de forma serena e buscar a escolha mais adequada. Espero que todos vocês entendam a minha mensagem, que sejam felizes, que tenham sucesso e realizem o seu propósito. E assim seja.